nossas vidas. Eu quero parabenizar todo mundo, casa cheia hoje. Eu achei que por conta dessa chuva ia dar mal eu e a Sandra de hoje. E a casa Eu cheguei 4 horas com aquela chuva toda. Pois é. Hoje eu vou replicar uma palestra que me foi pedida no Allan Kardec. Mas antes eu quero perguntar ao pessoal do fundo se está ouvindo, parece que está baixo. Tá? Aumenta ou está pedindo para aumentar? Quando os da frente estão aumentando os sons, de trás começa a ouvir. Então, por isso que eu perguntei. Está ouvindo? Melhorou, né? Essa nossa reflexão de hoje foi embasada no capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Na realidade, na segunda parte, a ideia era fazer uma reflexão acerca deste assunto que é, de uma certa maneira, mal interpretada pela maioria dos cristãos, principalmente pela igreja. Mas eu resolvi fazer uma análise mais psicológica, porque quando nós imaginamos não separeis o que Deus juntou, a gente imagina que todo casamento, todo relacionamento, todo namoro é algo de obra divina, e nem sempre. Ou às vezes se tem um compromisso reencarnatório, mas, digamos assim, a nossa condição ainda numa evolução um tanto quanto parca, ela nos leva a comportamentos, a situações que colocam em xeque e às vezes colocam a pique a relação. Então, para começar, eu gostaria de repetir uma história que eu vivenciei. Obrigado. E o que eu já exemplifiquei aqui outras vezes, mas que ilustra bem a situação real das famílias na atualidade. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu fui convidado para fazer uma palestra numa escola pública municipal em Mineiros, numa quadra de esporte para 400 crianças, numa faixa etária entre 9 e 14 anos, portanto, pré e adolescentes. E para mensurar o que eu ia comentar com aqueles adolescentes, eu fiz uma pergunta. Por favor, levante a mão aqui quem mora com os pais, ou seja, quem aqui não é filho de pais separados. E dessas 400 crianças, apenas 4 levantaram as mãos. Ou seja, 1%. As outras 396 crianças eram filhos de pais separados. E isso ilustra muito bem a realidade das famílias. Porque quando nós reclamamos da situação da sociedade mundial, e em particular brasileira, acerca de muita violência, acerca de muita corrupção, muitos desmandos, muita desonestidade, basta observarmos a maioria das famílias, e nós vamos perceber que a sociedade é exatamente um reflexo das famílias. Em verdade, a família é a célula máter que forma um grande organismo que se chama sociedade. E para que corrijamos os problemas da sociedade, nós temos que iniciar na família, porque essa situação dramática dessas crianças traz um cenário muito preocupante, de que se nós todos não tomarmos atitudes drásticas e rápidas, nós podemos dizer que talvez as famílias seriam no futuro uma instituição em risco de extinção. Mas antes que a gente aprofunde no estudo, nós precisamos compreender o seguinte: que os casais de hoje, a configuração familiar de hoje, ela não é resultado da atualidade dos problemas. Isso é uma história muito longa
e que remonta à antiguidade, mas nós vamos iniciar a nossa análise a partir da Idade Média. Porque foi na Idade Média que se criou essa configuração de casamento que nós conhecemos. Um homem casa-se com uma mulher para ter filhos. Mas era um casamento obrigado. Era um casamento cheio de castrações, onde o sexo ele era apenas para procriação. A mulher não era dada sentir prazer. O sexo não era para sentir prazer, não podia. Ele só poderia acontecer dentro do casamento e de maneira a ter os filhos. E ponto final. A mulher, então, era relegada a apenas cuidar do lar e dos filhos, enquanto o homem, com uma certa maior liberdade, provia esse sustentáculo familiar. E isto veio até o século XX, quando na Segunda Guerra Mundial as mulheres tiveram que sair de casa, saiu, trabalhou, gostou e não quis voltar mais para casa. Ali começa uma mudança na configuração do casamento, porque a mulher viu que ela podia ser o provedor caso não houvesse um homem. E começa então uma grande transformação cultural no mundo. O rock and roll, que dá uma certa liberdade de expressão, principalmente por conta da dança, mas ainda envolta muito tabu, muito preconceito. Elvis Presley, que criou a dança do rock mexendo os quadris, muitas das vezes ia fazer show, o diretor do show mandava que se filmasse ele apenas do busto para cima, para que não aparecesse na TV ele requebrando, porque aquilo era indecente. Mas as coisas foram caminhando, vem o surgimento da pílula anticoncepcional, que foi o grito de independência feminino. Porque a mulher começou a perceber que agora ela poderia controlar a maternidade. E também que ela não precisava casar forçada, mas que poderia se casar por amor. Que aquela união poderia ser prazerosa no sentido de ambos quererem. E vieram então o biquíni, a minissaia. Até em 1969, um grupo de mais de 50 mil jovens se reúne nos arredores de Nova York, em Woodstock, e ali, por uma semana de sexo, droga e rock and roll, marcam o fortalecimento da era hippie e o questionamento acerca da instituição chamada família. Então a família entra nos anos 70 muito abalado, porque esses jovens diziam que a família estava ultrapassada, que se devia curtir a vida, curtir o sexo, a liberdade, que na realidade era uma libertinagem confundida com liberdade. E como uma mola que estava contida há muitos séculos, os homens e mulheres tiveram essa liberação sexual principalmente e desandaram. E como essa mola que estava contida, ela sai quicando, até ela parar e voltar para a condição normal, as famílias hoje começaram a voltar para a condição normal. Porque nós somos seres gregários que fomos criados por Deus para formar famílias. Então começamos a sentir a falta do retorno ao lar, a necessidade de ter alguém. Porque não era uma condição simplesmente de ter sexo e depois do sexo. Entra a década de 90, começa uma super exposição sensual. Aparece uma apresentadora brasileira, loirinha, muito bonita à época, que fazendo muito sucesso com as suas músicas que não diziam nada, colocavam crianças no palco de 10, 11 anos, pediam para se beijar e falava, os dois são namoradinhos. E ela com as suas dançarinas com micro short, ela se apresentando com roupas muito sensuais, lança moda para as crianças. De maneira que Frank Sinatra, conhecido como A Voz, teve no Brasil fazendo um show no Maracanã, que lotou o Maracanã, e passeando depois pelo Rio, assistindo os programas de TV e vendo a realidade do Brasil, volta para os Estados Unidos,
dá uma entrevista na CNN e diz: as crianças brasileiras se vestem como prostitutas. Porque na cultura dele, uma criança não veste micro short, mini blusa e requebra descendo na boquinha da garrafa como era na década de 90. Ou dançando funk como é hoje, amparada e apoiada às vezes pelos pais. E a sensualidade, então, exacerba nas famílias e na sociedade. E hoje, nós temos muitas variantes que atacam as famílias. Como, por exemplo, o perigo da mídia. Todas as mídias. Principalmente as novelas, que ditam moda, que ditam comportamento, e que ditam, inclusive, como se pode comportar ou formatar uma família. E as pessoas assistindo aquilo acham que é natural. Nós temos hoje a música, que ela é extremamente sensualista, e ela é algo que induz de maneira subliminar as pessoas ao uso do álcool. Principalmente que se chamam de sertanejo universitário. Eu tive um cuidado uma vez, porque eu confesso que eu não consigo ouvir as músicas do rádio, não consigo. Me desculpa quem é de outra geração, mas eu vivenciei a década de 80, que foi a melhor década da música mundial, principalmente a brasileira. E hoje nós vemos a música apodrecer por conta do comando do dinheiro. Porque a indústria de álcool patrocina bandas, músicos, compositores, para colocar em suas letras tudo que seja alusivo ao uso do álcool. E eu tive o cuidado de ouvir durante um dia 3 horas de rádio, de várias rádios. E eu não ouvi, aliás, de todas as músicas nessas 3 horas, só teve uma das músicas que em algum ponto da letra não falava nada sobre sexo e sobre álcool. E mesmo assim, no intervalo do refrão, o cantor gritava: "Ei, vontade de tomar uma". Então falou. Então nós vemos isso juntamente com a internet e os próprios vícios, fatores que atingem frontalmente a família. E a internet hoje exacerba o narcisismo. Aquela coisa do eu, da individualidade. Onde quando estamos numa relação, na verdade, o outro é um espelho de nós mesmos. E quando nós nos deparamos com a nossa imagem projetada no outro que convive conosco, dificilmente se consegue superar isso. Então o problema hoje da dificuldade da formação das famílias e da dificuldade de se manter uma família coesa ao ponto de homem e mulher, ou 2 homens, ou 2 mulheres, se unirem em matrimônio e terem seus filhos e se manterem na responsabilidade, e que isso é uma condição que está realmente muito dificultosa, é por conta do despreparo dos casais. Muitas relações viáveis que poderiam dar certo são minadas pelo despreparo dos casais. Pelo despreparo e pela condição das pessoas, da dificuldade que as pessoas têm, por exemplo, em entender o outro, em lidar com as diferenças e principalmente em saber a diferença de sentimentos. Dificilmente nós entendemos o outro. Homens querem que mulheres pensem como homens. Isso nunca vai acontecer. Mulheres querem que homens pensem e ajam como mulheres. Isso nunca vai acontecer. Nós temos que entender que cada um é diferente de nós, principalmente se for sexo oposto. E nós também temos dificuldade de lidar com as diferenças, de tudo que é diferente do que a gente é acostumado. Nós temos dificuldade também em entender os sentimentos. Nós confundimos amor com paixão, paixão com tesão, paixão com atração, atração com possessão, e tudo quanto é fazemos um bolo e geralmente não sabemos nem o que nós sentimos. O casal de psiquiatras, o Dr. Alan e Barbara Pease, que são especialistas em comportamento humano, principalmente casais, fizeram um estudo muito profundo acerca da diferença entre homem e mulher,
e publicaram alguns livros, inclusive livros com cunho científico, mas com linguagem muito popular. E lá eles explicam que essa diferença entre o cérebro humano, entre o cérebro masculino e o cérebro feminino, ele remonta a mais de 200 mil anos atrás, quando o cérebro que passou do Pithecanthus erectus para o Homo sapiens e depois para o Homo sapiens sapiens, era quando o cérebro estava se formatando. E lá, habitando, por exemplo, as cavernas ou as tribos, o costume normal era de um homem saísse com mais companheiros da sua tribo para caçar e trazer o alimento para a família. E a mulher ficava cuidando da casa ou da sua moradia, dos filhos, que geralmente eram muitos,